Tem muita gente que só de ouvir essas palavras já torce o nariz, faz cara feia. Mas por quê? Porque muita gente não sabe o que é. A Unopar, maior universidade de ensino à distância do país, vai explicar para você porque essa nova forma de estudar está revolucionando o Brasil e o mundo. Antigamente só existia um jeito de aprender, indo para a escola. Hoje, com tantos avanços, isso mudou. É a escola que vai até você. Para começar, vamos tirar a primeira dúvida. Sim, uma universidade de ensino à distância é igual a uma universidade presencial. E o diploma das duas universidades é igualzinho. Os cursos são reconhecidos pelo MEC, garantindo a qualidade do ensino. E alguns têm notas maiores no INAD do que os mesmos cursos no sistema presencial. Uma vez por semana, você tem uma aula presencial num dos 450 polos da Unopar distribuídos pelo Brasil. Você vai até o seu polo e assiste com seus colegas uma aula transmitida ao vivo via satélite. Os professores são muito bem preparados. Eles é que dão as aulas diretamente dos estúdios da Unopar. Na sua sala de aula, você e seus colegas têm auxílio de um tutor. Ele ajuda a tirar suas dúvidas na hora, falando diretamente com o professor lá no estúdio. Outra coisa que todo mundo se pergunta: e os horários? Aí vem outra grande vantagem: flexibilidade de horários. Nos outros dias da semana, você organiza o seu horário de estudo e ainda pode rever o conteúdo das aulas, estudar outros conteúdos e fazer exercícios e atividades que ficam disponíveis na internet. Você recebe gratuitamente material didático de qualidade, exclusivo da Unopar. E a mensalidade é bem acessível, cabendo em todos os bolsos. A Unopar é referência em ensino à distância no Brasil. É uma das instituições mais respeitadas no mundo acadêmico, porque tem tradição, porque é séria, porque trabalha para oferecer o melhor para os alunos. Viu? Espero que a gente tenha ajudado a tirar algumas das suas dúvidas sobre o estudo à distância. Hoje o Brasil tem mais de 2 milhões de pessoas estudando no sistema de ensino à distância para melhorar de vida, ter mais oportunidades de emprego, crescer profissionalmente. Venha você também conhecer esse novo conceito de educação que está mudando o país. A hora de ter seu diploma é agora. Para saber mais sobre a Unopar, clique aqui ou passe no polo mais perto de você. Venha para o Unopar, mais próximo para você ir mais longe. Chegou em Cidade Ocidental a internet fibra ótica da Unitel. Tenha em sua casa ou empresa muito mais velocidade e estabilidade. Navegue à vontade sem travar com a líder em ultra velocidade. Temos planos de 25 a 1 GB de internet. Assista filmes e séries, baixe músicas, arquivos e vídeos, jogos e muito mais. Sem interrupção, num piscar de olhos, para ficar por dentro de tudo. E o melhor Wi-Fi grátis para toda a família. Suporte técnico e atendimento especializado. A mais moderna tecnologia de internet e com preços super acessíveis. Feliz é quem tem a internet fibra ótica Unitel em casa, o provedor mais indicado da região. Ligue agora e agende sua instalação. 3625-7676. WhatsApp 998000139. Unitel, líder em ultra velocidade. Consulte disponibilidade para a sua região. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, muito boa noite para você. Está no ar mais um programa Comunica na TV. Hoje, quarta-feira, 29 de abril de 2020, 8 horas e 10 minutos. Ao vivaço, Sandro. Boa noite. Boa noite, Wagner. Boa noite a você que nos assiste.
e que tenhamos hoje uma excelente noite. É isso aí. Olha, você vai acompanhar com a gente hoje. Espanha e França anunciam planos para a reabertura da economia. No Reino Unido, os profissionais de saúde que morreram durante a pandemia foram homenageados. E o avanço do novo coronavírus no Brasil é tema de reunião na Casa Branca. Durante o encontro, Trump chegou a levantar a possibilidade de suspensão dos voos entre os Estados Unidos e o Brasil. Técnica de enfermagem do Rio de Janeiro morre por causa do Covid-19. Poucos dias antes do óbito, ela gravou um vídeo denunciando o mau atendimento. Manaus começa a realizar enterros de vítimas do Covid-19 à noite. E mesmo com isolamento, DR registra barbeiragem no DF. Câmeras flagram infrações graves no trânsito. Uma prévia revela deflação de 0,40% no Distrito Federal. Brasília tem segundo melhor índice de preços do país. E a possibilidade de retorno em 18 de maio da volta às aulas causa preocupação. Professores e pais de alunos ainda têm medo. E olha, idosos em hotel curtem dias de conforto em quarentena. Os hóspedes de respeito, né? É isso aí. E em Valparaíso de Goiás, o comércio está completamente aberto. Porém, população não respeita o decreto. Você vai acompanhar isso com a gente, né? Todas essas notícias e mais um pouco mais, logo após os nossos comerciais. É rapidinho. Voltamos em um minuto. Bateu a fome? Na hora de fazer o seu lanche, procure quem tem qualidade, higiene e responsabilidade. Procure o Seleta Burger Delivery. No Seleta, tudo é feito com muito carinho para os seus clientes. O sanduíche mais gostoso da cidade de Natal, agora direto em sua casa. Faça agora seu pedido pelo telefone 99363 8030. Cozinha Carne de Sol Delivery. Para você e sua família, uma ótima opção de almoço, jantar ou petisco. Com produtos de alta qualidade e atendimento diferenciado. De segunda a sábado, das 11h30 às 22h30. Pedidos pelo telefone 99501 3733. Cozinha Carne de Sol Delivery. Você está na REC TV e você está assistindo o programa Comunica na TV. E já quero pedir para você que está acompanhando conosco através das redes sociais que você possa compartilhar a nossa programação de hoje, o nosso programa, e também participar com a gente, mandando sua mensagem, né? Comentando com a gente aqui as matérias que a gente vai passar aqui hoje, tá bom? E olha, Sandro, vamos lá para a Europa? Espanha e França anunciam planos para a reabertura da economia. No Reino Unido, os profissionais de saúde que morreram durante a pandemia foram homenageados. O minuto de silêncio para lembrar dos mais de 100 servidores do sistema de saúde mortos na luta contra a Covid-19 aconteceu no mesmo dia em que o país confirmou outra tragédia, ainda maior. Segundo o Departamento de Estatísticas do Reino Unido, houve pelo menos 5.500 mortes nos lares de idosos por causa da doença. Sob pressão, o governo disse que estes casos serão somados aos dados oficiais a partir de amanhã. Por enquanto, apenas na rede hospitalar há 21.600 óbitos entre os britânicos. Foram quase 600 de ontem para hoje. O tamanho da crise ficou ainda mais claro com a divulgação das estatísticas de mortes por todas as causas na terceira semana de abril. 3.000 a mais que na semana anterior e quase 12.000 além da média histórica. 39% foram provocadas pelo novo coronavírus. Em Londres, mais da metade. Hoje, o ministro da Saúde foi confrontado ao vivo em um programa de rádio pelo filho de um médico que morreu e que tinha alertado o governo sobre a falta de equipamentos. Você não se arrepende de não ter ouvido meu pai? Matt Hancock diz que levou muito a sério o que foi dito, mas não respondeu à pergunta.
O Reino Unido também está investigando casos de crianças que desenvolveram uma síndrome que causa febre, descamação da pele e inflamação dos vasos sanguíneos e que estaria relacionada à Covid-19. O alerta foi da Associação de Pediatras Intensivistas, que notificou o governo sobre o aumento de menores contaminados pelo vírus e sem doenças pré-existentes nas UTIs do país. Há pelo menos 12 casos, segundo o jornal The Guardian. Na Espanha, Cristina Calvo, da Associação de Pediatras, recomendou calma aos pais e disse que ainda não há certeza sobre a relação do novo coronavírus com a síndrome que atinge os pequenos. Sí, tiene una relación causal. Pela primeira vez em 6 semanas, o número de novos contaminados na Espanha foi menor que no dia anterior. Uma queda pequena de 0,6%, mas que já é um alento e uma prova da eficácia da quarentena. Hoje, o governo espanhol confirmou que as regiões do país poderão ter velocidades diferentes na reabertura e que serão cerca de 2 meses até se chegar ao novo normal. O primeiro-ministro Pedro Sánchez disse que bares e igrejas terão presença limitada de pessoas e que haverá restrições de viagens dentro do país. Em Barcelona, um brasileiro de 35 anos foi preso, acusado de matar pelo menos 3 moradores de rua da cidade durante o confinamento. Ele nega, mas segundo a polícia, foi denunciado por testemunhas que presenciaram os crimes. Na França, o governo anunciou que creches e escolas primárias vão reabrir em 12 de maio, mas com limitação de 15 crianças por sala. Sem autorização para jogos antes de setembro, a atual temporada do futebol francês foi encerrada. O Paris Saint-Germain de Neymar, que liderava o campeonato antes da paralisação, deverá ser proclamado campeão. Ainda não está claro se haverá rebaixamento. Na Alemanha, as autoridades pediram que a população fique em casa o máximo que puder, depois que o índice de contaminação no país registrou uma leve alta. E na Rússia, o presidente Vladimir Putin anunciou que a quarentena será estendida até 11 de maio. Em São Petersburgo, ambulâncias faziam fila na porta do hospital e médicos denunciaram a falta de equipamentos de proteção. Fomos ameaçados de punição, mas não temos medo, disse um deles. A Rússia já tem quase 100 mil casos confirmados da doença e, segundo o governo, ao contrário do que acontece em boa parte da Europa, o pior ainda está por vir. Sandra, essas notícias, elas realmente deixam a gente um pouco apreensivo, né? Se na Europa está acontecendo tudo isso e os governantes têm a certeza de que o pior está por vir, né? Então... Pois é, e eles estão bem mais adiantados em termos de contágio, né? Outra coisa que me chamou a atenção, Wagner, é o seguinte, crianças com possivelmente, claro que ainda não está comprovado, possivelmente com sequelas, que podem ser da Covid, totalmente estranhas. E digo mais, cara, eu acho que ainda tem muito mais coisas estranhas ainda que não se sabe desse Covid, né? É verdade, né? A verdade é que a gente tem que cuidar muito, né? Cuidar muito das pessoas próximas a gente, das pessoas que a gente gosta, das pessoas que a gente ama, do nosso meio de trabalho, enfim, a gente tem que ficar muito alerta com isso, né? Saindo da Europa, a gente vai lá para os Estados Unidos, porque o avanço do novo coronavírus aqui no Brasil foi tema de reunião na Casa Branca. Pois é, durante o encontro, Trump chegou a levantar a possibilidade da suspensão dos voos entre Brasil e Estados Unidos, ou vice-versa. Lado a lado, Donald Trump e o governador do 4º estado mais populoso do país. No encontro hoje, Ron DeSantis afirmou que em breve a Flórida vai retomar todas as atividades. Por enquanto, as praias do estado estão liberadas, mas a partir de amanhã, alguns comércios também serão reabertos. Outro assunto da reunião na Casa Branca foi o Brasil. Atualmente, apenas 4 trechos aéreos estão ligando os dois países. 3 deles são de aeroportos da Flórida.
Acho que no caso do Brasil e outros lugares que têm muita interação com Miami, eu falei ao presidente sobre a possibilidade das companhias aéreas fazerem testes rápidos nos passageiros, disse DeSantis. Donald Trump então questionou. Então você está falando em suspender voos do Brasil? Ao que o governador da Flórida afirmou. Não digo barrá-los, mas se você vai voar para Miami, que as companhias aéreas então façam um teste rápido de Covid-19 antes de colocar o passageiro no avião. A conversa entre o presidente e o governador continuou na Casa Branca com Donald Trump perguntando novamente a Ron DeSantis se ele pretende banir voos de outros países. O governador da Flórida disse que se algum lugar for responsável por levar mais gente contaminada para seu estado, que sim. Donald Trump então concluiu desta forma. Nos avise, você estará observando e nos avise, disse Trump. Antes da conversa com o governador da Flórida, o presidente americano voltou a atacar a China e afirmou que o país poderia ter combatido o novo coronavírus antes que ele se espalhasse pelo mundo. A resposta de Pequim veio hoje através de seu porta-voz, que afirmou que políticos americanos mentem para desviar a atenção das estratégias ineficientes que os Estados Unidos adotaram contra o coronavírus. Os Estados Unidos seguem como o país com o maior número de casos confirmados e de mortes provocadas pela Covid-19. São mais de 1 milhão de infectados e quase 60 mil óbitos. Na cidade de Nova York, onde está concentrada a maioria dos casos do território americano, a curva de contaminação continua baixando. Ainda assim, a prefeitura pede a ajuda dos profissionais da saúde. 1.000 vagas foram abertas para médicos, enfermeiros e socorristas de ambulâncias. Wagner, uma coisa eu acho interessante, ele tem que fechar mesmo os voos dos Estados Unidos para o Brasil, porque eles lá tá terrível, né? Melhor mesmo. É aquela velha história, né? Eles estão preocupados com a gente, né? E a preocupação eu acho que é válida, né? Porque o número tem aumentado, se eu não me engano, Sandro, essas últimas 24 horas, mais de 420 pessoas foram constatadas que estão com coronavírus aqui no país, em questão de 24 horas. Né? E olha só, o técnico de enfermagem do Rio de Janeiro morre por causa do Covid-19. E poucos dias antes do óbito, ela gravou um vídeo denunciando o mau atendimento. Maltratada no hospital naquele dia. E eu sou profissional de saúde, eu me identifiquei, falei que eu trabalhava na UPA, mas eu fui tratada muito mal, muito mal. O médico nem olhou na minha cara, o segundo médico, porque o primeiro médico que passou a TC saiu, foi atender no outro lugar, ou foi tomar um banho, não sei. Mas no momento que eu voltei, com o resultado da TC, ele não estava lá, infelizmente. E aí eu fui atendida por um outro médico, que nem olhou para minha cara, que mandou eu ir embora. Peço a vocês, gente, pelo amor de Deus, tenha cuidado com vocês, tenha cuidado com seus familiares, com seus esposos, com seus pais, com seus avós, com seus amigos. Cuidem deles, cuidem de vocês, não saiam. Se não houver necessidade, se afasta, gente, deixa para comemorar depois. As pessoas estão achando que é brincadeira, entendeu? E não é brincadeira. Eu ouvia as palavras da Daniele poucas semanas antes de morrer. Ela, que era auxiliar de enfermagem, trabalhava numa unidade de pronto atendimento em Austin, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, fez o exame para a Covid-19 nessa unidade lá da Prefeitura de Nova Iguaçu e testou negativo, foi o chamado falso negativo. Mesmo assim, segundo a Prefeitura, ela foi afastada do trabalho e orientada a ficar em casa. Logo em seguida, ela voltou a procurar a unidade e aí foi transferida para o Hospital Zilda Arnes, em Volta Redonda, na região sul fluminense, que era, até semana passada, Marcinha, o único hospital estadual que ainda tinha leito destinado a pacientes de Covid-19 sobrando, leito de unidade de terapia intensiva. E lá ela ficou, mas acabou não resistindo e faleceu.
E a Prefeitura de Nova Iguaçu disse isso, que assim que a moça começou a apresentar os sintomas, foi afastada do trabalho, mesmo o exame dela tendo dado negativo. Vale lembrar que o Rio de Janeiro já chegou no seu limite, né, no que diz respeito a leitos para unidade de terapia intensiva, tanto na rede municipal aqui da cidade, quanto na rede do estado, na rede federal. Há pelo menos 200 pacientes à espera de leito, seja de emergência ou leito de unidade de terapia intensiva, e os hospitais de campanha não foram inaugurados ainda, pelo menos a maioria deles. O governo do estado está construindo 7. Nenhum deles foi inaugurado. Foi inaugurado agora um hospital de campanha da iniciativa privada, que está funcionando no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Foi inaugurado com 30 leitos, era para ter 200, né? A previsão de que até a semana que vem os 200 comecem a funcionar. Na sexta-feira, o hospital de campanha do Rio Centro, na zona oeste do Rio de Janeiro, começa a funcionar com 500 leitos, sendo 100 de emergência. Mas o Hospital do Maracanã, por exemplo, ainda não foi inaugurado. O Hospital de Jacarepaguá não foi inaugurado, de Nova Iguaçu, de São Gonçalo. Quer dizer, hospitais importantes de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, não foram inaugurados ainda. Então a situação é realmente muito crítica. A situação realmente é muito crítica no Rio de Janeiro, né? Assim como está sendo no estado do Amazonas, né? Lá em Manaus, principalmente em Manaus, está sendo uma situação muito crítica. Eu assisti outro dia desse cedo, Sandro, o governador do Amazonas, o Wilson Lima, né? E também do prefeito de Manaus, o Arthur Vigílio, que foi até senador, eles falando que a situação lá realmente é uma coisa de guerra, estado de guerra, né? Já estão fazendo enterros durante a noite, a gente vai até trazer essa matéria aqui. Enfim, tá complicado, cara. Agora, o que eu acho assim que foi tardio, mas não deixa de ser importante, é que a construção desses hospitais de campanha começou bem tarde. Eu acho que já havia um histórico de fora de como evolui essa contaminação. Eu acho que eles tardaram muito para o início desse. A questão é que, se a gente for analisar também, né, as pessoas ainda no país, ainda no Brasil, não estão acreditando, não estão levando tão sério, né, essa pandemia da qual a gente está vivendo. Olha, antes de ir para o intervalo, Sandro, eu quero mandar um abraço aqui para o ex-comandante da Guarda Municipal, Rogério Félix. Um abraço para você, meu irmão, está acompanhando com a gente aqui. Também o Rogério Martins, lá do ABC, nosso parceiro, nosso amigo. A dona Cledi Mendes, um abraço para a senhora, que Deus esteja sempre com a senhora. Ao vereador Rodolfo Valente, né, que ele está assistindo a gente, obrigado pela sua audiência. O secretário de Comunicação da Cidade Ocidental, Marco Wilson. Um abraço para o Marco também. A Jaqueline Aparecida Faustino, ela trabalha na assistência social, também está assistindo a gente. Um abraço. Um abraço para o nosso amigo Paulo Paes também, para a Adriana Pereira e para todos vocês que estão assistindo a gente, né? Eu não sei se a Cida está assistindo, não está dando para me ver aqui, mas de qualquer forma de assistindo, um beijo no seu coração, um beijo especial para você. Enfim, para cada um de vocês que estão assistindo a gente, eu queria pedir um favor, que você possa comentar, participar com a gente e principalmente poder compartilhar a nossa programação, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Chegou em Cidade Ocidental a internet fibra ótica da Unitel. Tenha em sua casa ou empresa muito mais velocidade e estabilidade. Navegue à vontade sem travar com a líder em ultra velocidade. Temos planos de 25 a 1 GB de internet. Assista filmes e séries, baixe músicas, arquivos e vídeos, jogos e muito mais. Sem interrupção, num piscar de olhos, para ficar por dentro de tudo. E o melhor Wi-Fi grátis para toda a família. Suporte técnico e atendimento especializado. A mais moderna tecnologia de internet e com preços super acessíveis. Feliz é quem tem a internet fibra ótica Unitel em casa, o provedor mais indicado da região. Ligue agora e agende sua instalação. 3625-7676. WhatsApp 998000139. Unitel, líder em ultra velocidade. Consulte disponibilidade para a sua região. Shine, 'cause we're golden.
we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. They can't ever break us down, 'cause we're golden. They're about to see us glow, 'cause we're golden. A Prefeitura de Cidade Ocidental te mantém informado dos protocolos de entrada em casa contra o coronavírus. Ao voltar para casa, não toque em nada antes de se higienizar. Tire os sapatos, desinfete as patas do seu pet se passear com ele. Tire a roupa e coloque em uma sacola plástica no cesto de roupas. Deixe a bolsa, carteira, chaves e demais objetos em uma caixa. Tome banho. Se não puder, lave bem todas as áreas expostas. Limpe seu celular e óculos com sabão e água ou álcool. Limpe as embalagens que trouxe de fora. Tire as luvas com cuidado. Jogue fora e lave as mãos. Lembrando que a recomendação é não sair de casa. Mas caso seja necessário, adote estas medidas. Contamos com a sua participação. Prefeitura de Cidade Ocidental. Você está na REC TV assistindo o programa Comunica na TV, né? E vamos lá para a região norte agora, Sandro, porque lá em Manaus começaram a realizar enterros de vítimas do Covid-19 durante o período da noite. Apesar da iniciativa, muitos pacientes ainda dividem espaço com corpos em hospitais. No primeiro dia de sepultamentos noturnos no principal cemitério de Manaus, refletores ajudavam na iluminação das sepulturas. Há uma semana, a média diária de enterros na cidade passou a ser de 100. Antes, era de 30 pessoas por dia, segundo o Sindicato das Empresas Funerárias do Estado. Há corpos também no maior pronto-socorro de Manaus. Eles aguardam remoção e o local ficou pequeno diante do alto número de casos do novo coronavírus. Imagens exclusivas mostram salas lotadas de pacientes e acompanhantes que tentam se acomodar no chão, embaixo de leitos e nas cadeiras. Nesta sala, macas do SAMU ficam retidas para servirem de leitos. Este homem vai passar a noite em uma cadeira de rodas. Em um hospital onde conseguir um respirador é a diferença entre sobreviver e morrer, 7 aparelhos estão empilhados e sem uso por falta de peças. O estrangulamento da saúde pública traz prejuízo também para quem precisa de hemodiálise. A sala de nefrologia do pronto-socorro João Lúcio está desativada. Nós fizemos uma média por baixo de morte de 6 pacientes renais por dia, sem hemodiálise e com Covid. E isso é absurdamente alarmante, porque o Estado não se pronuncia, ele se cala, não quer conversar, não quer resolver. A Defensoria Pública do Amazonas pediu à Justiça que obrigue o Estado a ampliar o serviço de hemodiálise em Manaus. O Amazonas registrou mais 409 casos da Covid-19 nesta terça-feira, totalizando 4.337 casos do novo coronavírus em todo o estado do Amazonas. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, foram mais 31 óbitos, elevando para 351 o total de mortes. É muito, né? Agora, o que mais assusta, Wagner, equipamentos de extrema necessidade está parado por falta de peça. Me desculpa, isso é questão de gestão mesmo. A gestão, geralmente, ela faz esse tipo de coisa, né? E olha só, Sandro, que interessante, mesmo com isolamento social, o DER registra barbeiragens pelas estradas do Distrito Federal. Pois é, câmeras flagraram infrações graves no trânsito do DF. As imagens impressionam. Parecem cenas de filmes, mas não. São situações registradas em vias do DF. O DR flagra diariamente motoristas brasilienses cometendo infrações graves. A gente tem um grande problema, que é o celular. Muitas das vezes, eles atendendo o celular ou manuseando o celular, eles colocam em risco a própria vida e a vida dos outros motoristas. São infrações de todo tipo. Motos invadindo canteiros, carros dando ré na contramão,
Nem mesmo o fluxo intenso de carros intimida os motoristas imprudentes. Entre as principais vias que cortam o DF, a Épia é considerada uma das mais perigosas. O motivo é o engarrafamento. A via tem 36 quilômetros de extensão e, em média, 100 mil carros passam por aqui todos os dias. Com a quantidade de veículos, os motoristas tentam se livrar do trânsito e, em algumas vezes, o pior acontece. Eles fazem os gastos, fazem retornos indevidos, né? Pegam contramão. Em média, cerca de 70 mil motoristas são multados todo mês no DF. Com a pandemia de coronavírus, o fluxo de veículos diminuiu. Mesmo assim, há quem arrume um jeito de fazer os famosos gatos. O Valdir já flagrou vários deles. Avanço do sinal vermelho, avanço da faixa de pedestre, convergência sem sinalização. Por causa disso, dirigir com segurança sempre. Sempre. A irresponsabilidade no trânsito não é apenas com a bebida, né? A gente pode observar aí que o celular também é Hoje eu acho que é um dos mais... Hoje teve uma situação dessa. 2 motociclistas me ultrapassaram. Quando eu olhei para o lado, um deles estava com o celular na mão, cara. É complicado, né? Sandro, eu quero só dar uma atualizada aqui com as pessoas que estão com a gente. Eu quero mandar aqui um abraço também para o Carlos César Inocêncio, que está assistindo com a gente, para a Natália Medeiros, para a Joscleide Fernandes, minha cunhada. Um beijo no seu coração, Joyce. Dá um abraço aí em todo mundo. Na Maria, Adriano Medeiros. todo mundo aí, tá bom? Olha, seguindo aqui, prévia revela deflação de 0,40% no Distrito Federal. Brasília tem o segundo melhor índice de preços do país. Pela primeira vez desde que o estudo começou na década de 90, houve deflação no mês de abril no Distrito Federal. Ou seja, o valor dos produtos pesquisados diminuiu 0,40%. O Distrito Federal teve o segundo melhor índice do país. Ficou atrás apenas de Goiânia. O destaque foi para o setor de transporte, que teve queda de 2,04% no preço. Consequentemente, houve diminuição no valor da gasolina, do óleo diesel e do etanol. Neste posto, o valor da gasolina está R$ 3,39. Recentemente eu vim da Ceilândia, então estava R$ 3,39 também. Agora, por exemplo, eu moro no Paranoá, Lago Sul é R$ 3,80. Paranoá também R$ 3,80. Então, para lá ainda continua alto, né? Nesta época de pandemia e de isolamento, o único grupo em alta foi o de alimentação e bebida. O aumento nos preços chegou a 1,89%. O que chamou a atenção foi a alimentação em domicílio, que apresentou uma elevação nos valores de pouco mais de 2,5%. A deflação em alguns setores foi vista de forma positiva pelos economistas, mas este educador financeiro faz um alerta para quem se empolga nas compras. Devido à pandemia do coronavírus, as famílias têm consumido mais alimentos em casa, mas tem que ter muita atenção para que isso não ultrapasse os limites do seu orçamento financeiro. A alta no valor dos alimentos, segundo o estudo, tem uma explicação. Raízes como beterrabe, cenoura, legumes e frutas ficaram mais caros. E por causa da pandemia e do isolamento, a pesquisa esse ano foi feita de uma forma diferente. Desde o dia 18 de março não foi feita mais de forma presencial. A coleta dos preços foi feita por meio de pesquisas em sites, telefonemas e e-mails. É isso, né? Que boa notícia, né? Pois é. Pelo menos uma boa notícia. Exatamente. E eu acho que durante esse tempo de isolamento, dessa quarentena, se muitos dos comerciantes também, que ali no início não tivessem jogado lá em cima o preço, a deflação seria muito maior. Né? Isso não Sandro, tem um pessoal mandando mensagem aqui para mim, o Facebook hoje acho que está com algum problema, ele não está mostrando para a gente, as pessoas estão assistindo, mas aí, olha, Jéssica Lopes, um abraço para Jéssica Lopes. Um abraço para o Vitor Hugo Castro, um abraço para a Jaqueline Aparecida Faustino, o de Júnior Fábio Souto, a Silene Francilene Pereira Paz, Adriana Pereira, Gabriel Pereira, o nosso Geovandei Duarte, né? A Maria Aparecida não está aparecendo aqui, mas eu já mandei um abraço bem especial, se ela estiver assistindo. Enfim, eu não sei o que está acontecendo hoje com o Facebook, que não está aparecendo para a gente todas as pessoas, mas as pessoas estão aqui comentando. Tá bom? Olha só, Sandro, e a possibilidade do retorno das aulas em 18 de maio causa preocupação no Distrito Federal. Professores e pais de alunos ainda têm medo desse retorno.
Bastou a possibilidade das aulas voltarem em 20 dias para os professores reagirem. É um verdadeiro absurdo. Será uma roleta russa, onde muitos irão morrer ou levarão o vírus mortal para suas famílias. Não somos cobaias. Qualquer discussão sobre a recomposição do calendário escolar só deverá ser feita após essa pandemia. O documento interno da Secretaria de Educação é uma nota técnica do último sábado, 25 de abril. O estudo propõe o retorno dos alunos do ensino médio no dia 18 de maio e o restante dos estudantes no dia 1º de junho. Como requisitos para abrirem, que as escolas meçam a temperatura de todos os alunos, que mantenham profissionais do grupo de risco em casa, tenham máscaras para todos, condições de lavar as mãos e outras medidas de higiene e, por fim, distância mínima de 1,5 metro entre os estudantes. Mas tudo isso, por enquanto, é só ideia, como explicou em áudio enviado aos colegas a subsecretária de Gestão de Pessoas, Kelly Bueno. Conforme o governador Ibanez Rocha publicou, não há data de retorno das aulas. O que nós estamos fazendo, cada área, é ter um estudo técnico, né? Então não tem nada certo, isso é uma parte de um documento que está sendo montado. E vai ter um documento só de toda a secretaria que vai ser apresentado aos coordenadores regionais de ensino, aos sindicatos e tudo em conformidade apresentado ao governador que vai deliberar. Gabriela tem doença renal crônica e não vai deixar as filhas voltarem às aulas tão cedo. Nós decidimos que elas não vão voltar para as aulas, mesmo se voltar agora em 18 de maio. Em junho ainda vamos ver como vai estar, porque consideramos que, infelizmente, os colégios não têm os requisitos de segurança. Bom, mais cedo eu conversei por telefone com o secretário de Educação, João Pedro Ferraz. Ele informou que é possível que o retorno das aulas comece pelos estudantes do ensino médio, por serem alunos mais velhos e também entenderem melhor como se prevenir, né, do novo coronavírus. Mas é isso, né, o exemplo que tem mostrado outros países. Mas ainda não tem data para isso ocorrer. E quem bate o martelo, quem define, é o governador. Decide o governador falando com as autoridades da saúde, o que vão dizer, entendeu? Se é possível, se não é, se é arriscado, se já chegamos no pico, se a gente colocar esse número de alunos na rua, se há um risco de aumentar a pandemia ou não. Hoje, a rede pública de ensino tem cerca de 480 mil alunos e 45 mil funcionários entre professores e demais servidores. Sandra, é uma questão muito complicada, né? A gente sabe que as aulas têm que retornar, né? Mas se você for ver 480 e poucos mil alunos e mais 40 e poucos, só aí é 525 mil pessoas, né, que vão correr o risco aí dessa contaminação, né? Eu acho que tem que ser muito bem trabalhado, muito bem analisado, né, essa situação. Eu não muito sei complicado. se ele está tendo pressão de alguma forma. A pressão com certeza tem, né? A pressão vem da parte do comércio, enfim, vem de todos os lugares as pressões. Porém, nós precisamos entender que eu acho que a saúde tem que estar em primeiro lugar. É uma questão mais humanitária do que econômica, né? Exatamente. E olha só, Sandro, uma matéria diferente, né? Idosos em hotel curtem dias de conforto, tempo de quarentena. Pois é, os hóspedes de respeito. Por aqui é assim, caminhada na grama com a vista para o lago, tempo de sobra para aquele bate-papo e até uma corridinha para distrair. Quando a fome aperta, tem sempre uma comidinha preparada na hora. Essa comida está de primeira qualidade, tudo de bom, está suave, está leve, está gostosa e está nutritivo. Esta é a rotina dos idosos que já fazem parte da ação Hotelaria Solidária. Programa Sua Vida Vale Muito, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania. Um dos hotéis recebeu cerca de 300 hóspedes. São idosos que vivem sem condições de isolamento social dentro da própria casa e que poderão passar os próximos 3 meses com a saúde em segurança. O projeto durará 3 meses. A qualquer momento eles podem voltar para suas casas, mas a ideia é que eles sejam
e mantidos em segurança, inclusive para que todos nós possamos voltar às nossas atividades normais em segurança. E a rotina não inclui somente a distração. Cada cuidado é pouco para tornar a estadia segura e mais afetiva. Nossos hóspedes, eles chegam e antes de entrar no nosso programa, todos são testados e retestados depois de 7 dias. É isso, né? Que bom, né? Legal, eu acho bacana isso. Às vezes os idosos são tão esquecidos, né? De uma certa forma são esquecidos e estão ali curtindo, né? E muitas vezes nunca tiveram esse tipo de hospedagem na vida, né? Muito bacana. E olha só, Sandro, uma notícia que muito nos preocupa. Lá em Valparaíso de Goiás, o comércio está praticamente todo funcionando. Porém a população não respeita o decreto. Área comercial de Valparaíso. Praticamente todas as lojas estão abertas. A farmácia, a ótica, a boutique de roupas. A determinação é para que todos utilizem máscaras, mas na prática não é o que vimos. No fim de semana, a população também fez este flagrante. Uma festa regada a música alta, aglomeração e ninguém com proteção. O decreto que flexibilizou o isolamento social e permitiu a reabertura de boa parte do comércio foi publicado na semana passada. Shopping centers, academias, hotéis, restaurantes e salões de beleza foram contemplados. O Henrique trabalha numa lanchonete e comemorou a determinação. As contas não param não, é aluguel, funcionário, tudo, né? Então tinha que voltar a funcionar porque não tinha como ficar parado não. No salão, onde o Leonardo é cabeleireiro, foram 32 dias de portas fechadas. Eles fizeram um esforço para não demitir ninguém. Agora tentam recuperar o tempo perdido. Tem que se segurar aos poucos para não demitir ninguém. E aí, aos pouquinhos, foi abrindo o comércio e a gente foi se adaptando a essa novo jeito de trabalhar, né? Alguns clientes dão exemplo, como o Henrique, de 3 anos. A mãe é a primeira a ficar de olho. Tem mães e pais que estão com máscara e a criança não. Né? E aí a gente não vê muito sentido de usar máscara, né? Se a criança também não tá. A Prefeitura de Valparaíso vai analisar até o dia 30 deste mês como a população da cidade se adaptou às restrições e se respeitou o que foi estabelecido no último decreto. A administração municipal quer redigir no início de maio um novo documento com orientações diferentes. A reabertura de outros setores vai depender da análise de especialistas. Alguns comerciantes vêm cumprindo a questão da restrição, o distanciamento, a questão do uso da máscara, a higienização, o controle do cliente entrando no seu estabelecimento, né? A gente sabe que alguns não. Então a fiscalização está atuando nesse primeiro momento, orientando, né? E caso os comerciantes não cumpram com essa restrição, aí sim nós vamos agir notificando os comerciantes. Valparaíso é uma das maiores cidades do entorno do DF. O prefeito diz que até agora são 42 casos notificados da Covid-19, 27 descartados, 11 confirmados e uma morte registrada de um idoso. A gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, o comércio precisa voltar a funcionar na sua totalidade, mas também a gente sabe que nesse momento a nossa prioridade é salvar vidas. Essa é a preocupação de todos, né, Wagner? Muito, muito, muito complicado isso, viu, Sandro? Infelizmente, a gente vai saber o resultado, né, dessa flexibilidade daqui a 14, 20 dias. Vamos pôr 20 dias aí, um atraso de exame e outro, né? O governador aqui do estado está preocupado com isso, né? Ele como médico, ele está preocupado, né? E a gente vai ver. Realmente, todo mundo precisa trabalhar. Se a coisa aumentar, ele vai botar o pé na porta. Mas a população continua não fazendo a sua parte. A população está vacilando com o Covid igual vacila com a dengue, né? Então, assim, nós sabemos que existe uma epidemia de dengue gigante na região do entorno, aqui em Cidade Ocidental também tem muita gente. Em toda a região do entorno, né? E a população não cuida. Aí vem a questão dessa pandemia do coronavírus, que é muito mais grave, e a população está brincando. Olha, a Natália está dizendo aqui, ó, será que o vírus entra pelos poros do queixo? Porque o que tem de gente que usa nesse lugar, né? Então, assim,
Nem usar direito as pessoas estão usando, né? Continuam as filas gigantes na Caixa Econômica, nas loterias. Ontem foi fechado um supermercado lá em Lusiânia, o Dia a Dia, sabia disso? Não sabia. Foi fechado, porque o supermercado não cumpriu o decreto da prefeitura de lá, né? E foi fechado. Essa questão da máscara, Wagner, eu estava vendo hoje uma infectologista falando que ela tem que proteger nariz, boca e o queixo. Ela não pode ficar aqui, ela tem que ficar pegando embaixo do queixo. É, muito complicado, né? Sandro, nosso programa está chegando no final, né? Hoje foi um pouquinho mais curto o nosso programa, é verdade. A gente tem algumas coisas ainda para resolver ainda hoje, mas eu queria passar para você hoje, para você poder se despedir das pessoas aí, né? Dos nossos telespectadores que estavam aqui com a gente, já mais entrou bastante gente. O Facebook realmente hoje está com problema. Pois é, Wagner, eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora e continuem nos acompanhando, né? Dar um beijo para a Dete, para o meu irmão Adriano, para minha irmã Simone, meu cunhado Otávio, lá no Rio Grande do Sul, meus filhos, enfim, para todo mundo. E aqueles que eu não lembrei aqui hoje, no decorrer da semana a gente vai lembrando. Uma boa noite a todos. Que Deus acompanhe a todos e amanhã a gente está aqui firme e forte. Olha só, o Vitor Matos está dizendo assim, parabéns para vocês, Wagner, você e o Sandro são top demais, Regina Massa. Muito obrigado, é sempre uma honra receber um elogio desse, né? A gente tenta, conforme a gente pode, com as condições que a gente tem, fazer um programa mais bacana, bem legal para vocês. E olha, falando em programa, eu quero trazer aqui, Sandro, você já foi lá hoje no destaqueocidental.com.br, né? É um portal de notícias, né, do nosso amigo Felipe Chiavegato, nosso colega de bancada aqui toda sexta-feira no Contraponto, né? E também eu escrevo para o portal de lá, o Sandro também está escrevendo para lá, então vai lá, visita, depois de terminar aqui nossa transmissão, visita www.destaqueocidental.com.br. Muito conteúdo nosso local aqui. Ótimos conteúdos, né? Muito bem. Muita informação também. Nós vamos fazer uma parceria aí. Eu estou conversando com o Felipe, vamos fazer uma parceria dos nossos programas lá com o destaqueocidental.com.br. Antes de me despedir, eu quero desejar uma boa noite para cada um de vocês que esteve conosco, né? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Mas eu quero deixar uma reflexão para você antes de tudo. Sempre que estiver em dúvida sobre uma ação, pense o quanto essa ação te faria feliz. Se descobrir que seria em grande quantidade, não hesite nem meia vez. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para você fazer outras pessoas sorrirem. Faça isso por amor, faça por quem você ama. Faça isso por você mesmo. Beijo no seu coração, encontro marcado amanhã a partir de 8h30 da noite. Até lá. Tchau, boa noite.